superfície. Silent Hill 2 é o segundo jogo da série de jogos de sobrevivência e terror psicológico Silent Hill e o primeiro jogo da série a ser lançado para o PlayStation 2. Em Silent Hill 2, o jogador controla James Sunderland, um clerk, que em inglês significa algo como um balconista ou um atendente, que vai para Silent Hill pois recebeu uma carta de sua falecida esposa, Mary, dizendo que estava lá esperando por ele, no nosso lugar especial. Durante a busca por sua esposa, James encontra Angela, Ed e a menina Laura, uma mulher que se parece muito com sua esposa, em uma cidade vazia repleta de criaturas grotescas. Ele passa por lugares sombrios, como um hospital e uma prisão, além de apartamentos, ruas e outros. Postal 2. Em Postal 2, o jogador assume o papel de Postal Dude, o homem ruivo e alto, óculos escuros, um casaco de couro preto e uma alienígena cinza estampada. Postal Dude vive em um trailer em ruínas na terra atrás de uma casa, na pequena cidade de Paradise, Arizona, com sua esposa irritante que é identificada nos créditos como simplesmente The Beach. Os níveis do jogo são divididos em dias da semana, começando na segunda-feira e terminando na sexta. No início de cada dia, Postal Dude recebe várias tarefas para realizar, como pegar o leite, confessar pecados e outras tarefas. O objetivo de Postal 2 é terminar todas as tarefas ao longo da semana, e o jogador pode realizar essas tarefas da maneira que desejar, de forma pacífica e civilizada, ou da forma mais violenta e caótica possível. The Beginner's Guide é um jogo narrado por Raiden, desenvolvedor de jogos, e faz com que eu passe por um monte de cenários abstratos e incompletos de jogos criados por um desenvolvedor chamado Koda. Raiden desafia o jogador a tentar entender a personalidade de Koda, explorando esses cenários em uma narrativa em primeira pessoa. Dave declarou que no final da narrativa é aberta a várias interpretações. Five Nights at Freddy é uma franquia de mídia criada por Scott Cawthon. Após o lançamento do primeiro jogo, a série se tornou um sucesso mundial e posteriormente se estendeu-se para vários jogos, livros, brinquedos e uma futura adaptação com filmes, com 9 jogos lançados atualmente. Os primeiros jogos são concentrados em um funcionário noturno que trabalha com guarda de segurança em uma pizzaria, sendo uma casa de atração de terror no terceiro. GTA 3. Grand Theft Auto 3 é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa, de mundo aberto desenvolvido pela DMA Design. O jogador controla Cloud, que depois de ter sido deixado para morrer, fica encrencado no mundo de gangues, crimes e corrupção. Mas porque ele tá na lista, é bem simples. GTA 3 é um dos mais sombrios de toda a franquia, contando com psicopatas, seitas obscuras, missões extremamente macabras e um cenário cinza que remete a Silent Hill. Sonic CD. A história se passa em Little Planet, um pequeno mundo que surge em Never Lake durante o mês do ano. Nele, o passado, o presente e o futuro se unem formando as Time Stones, as pedras que dão o poder de viajar no tempo. Dr. Eggman descobre a existência delas e decide encontrá-las antes de Sonic. Para impedir o ouriço, Eggman cria Metal Sonic, réplica metálica do Sonic que captura Amy Rose, que cabe a Sonic salvá-la e destruir Metal Sonic e acabar com os planos de Eggman. Tá, mas por que um jogo do Sonic estaria aqui? Já que ele tende a ser infantil, não? Bem, para começar, existem vários mistérios em torno desse jogo, como por exemplo, mensagens sinistras deixadas pelos desenvolvedores e afim. Fora que alguns cenários realmente davam calafrios, como vocês podem ver. Portal. Em Portal, o jogador controla a protagonista Shell, de uma perspectiva de primeira pessoa, durante seu desafio de passar por uma série de salas usando Portal Gun em português. A arma de portais é capaz de criar 2 fins distintos de portais, um laranja e um azul, e um está conectado diretamente ao outro. Garry's Mod. Garry's Mod é um jogo de sandbox criado em 2004 por Gary New,
como um mod de Half-Life 2 que foi evoluindo até se tornar quase que um jogo próprio, com uma comunidade ativa e muito engajada em criar mapas e modos de jogo. Garry's Mod é visto hoje como um jogo de terror, muito pela sua popularização dos espaços liminares, onde você constantemente se sente observado e existem até mods que replicam de forma real esse sentimento adicionando bots que te seguem. CS. CS é uma série de jogos eletrônicos multijogador de tiro em primeira pessoa, no qual os times de terroristas e contra-terroristas batalham entre si, respectivamente realizando um ato de terror explodindo bombas, fazendo reféns. A série iniciou-se no Windows em 1999 com o primeiro lançamento do jogo. E igual que Garry's Mod, o jogo está cheio de mapas e mistérios que são genuinamente terroríficos, como a ambientação em certos mapas, e alguns mistérios envolvendo o próprio universo da Valve e afins. Minecraft 1.0. Um dos games mais jogados do mundo, possibilita explorar, criar mundos através de blocos, podendo descobrir, extrair matérias-primas e etc. Acho que todo mundo já sabe, né? Mas aqui não é uma citação ao Minecraft original, mas sim as primeiras versões do jogo que vinha com neblina e algumas creepypastas famosas como a Entidade 303 e o Herobrine. Também vale mencionar a ambientação nas cavernas e aquela coisa claustrofóbica de você estar sozinho em um lugar abandonado, escuro. Earthbound. A trama se passa na cidade de Onett, no ano de 1900X. Ness, um garoto normal que depois de um meteoro cair quase do lado de sua casa, conhece nas redondezas do meteoro Buzz, um inseto de vários anos no futuro que mandou uma jornada para acabar com Gigas, a representação de todo o mal no mundo. Earthbound é bem conhecido entre os fãs de jogos estilo RPG Maker. Esse, por outro lado, é um jogo mais focado no transfundo do personagem, que segundo as teorias seria algo bem macabro. Fora da ambientação sinistra, tem esse ar irônico, um tanto igual a Garry's Mod. Majora's Mask. 3 meses depois dos acontecimentos de Ocarina of Time, Link parte em uma busca da Fada Nave e desapareceu no final do primeiro jogo. Durante o caminho, ele é atacado pelo misterioso Skull Kid, que utilizava máscaras da Majora, e era acompanhado por suas fadas, Tael, Tati e Skull Kid rouba a Ocarina e a égua de Link, Epona. Link o percebe até o buraco de uma árvore e acaba atravessando uma passagem dimensional que o leva para um outro mundo paralelo. Ao acordar, ele encontra o Skull Kid em uma câmara e é transformado em um Deku Scrub, um ser em forma de planta. Bem, Majora's Mask é um jogo espetacular e complexo, e ao mesmo tempo sinistro, com uma história profunda e bem reflexiva por trás. Os jogos da Puppet Combo. A Puppet Combo é uma desenvolvedora americana independente de jogos de terror. Jogos esses que são baseados nos filmes slasher, estilo Sexta-feira 13 e afins. A Puppet Combo ficou mais conhecida por conta de vídeos de gameplays feitos por youtubers e alguns vídeos de teoria. Alguns jogos da Puppet Combo são realmente interessantes, como o da loja de conveniência e a do psicopata que fala com a árvore de Natal. Mas aqui não tem nada de realmente impressionante por trás, fora a ideia de replicar gráficos antigos. The Suffer Game. The Suffer Game é um videogame de terror de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Surreal Software e publicado pela Midway. The Suffer concentra na história de Torque, um prisioneiro no corredor da morte, e foi condenado após assassinar sua ex-mulher e 2 filhos, o crime que ele não tem memória de ter cometido, pouco depois de chegar à penitenciária estadual Abbott em Incarnate Island, na costa de Maryland. Um terremoto atinge a ilha, resultando na prisão, sendo atacado por criaturas sobrenaturais no passado dali. Torque tenta abrir caminho para a liberdade enquanto enfrenta seus próprios demônios pessoais, enquanto tenta lembrar o que realmente aconteceu com a sua família. O jogo apresenta vários finais que dependem das escolhas do jogador. Raisten Saga. Esse é uma escolha pessoal. Eu escolhi por conta de ter jogado isso quando eu era pequeno e achado o ápice do terror. Muito mais pela mecânica interessante de escurecer a tela e tirar a vida do personagem enquanto ele lentamente morre, com uma música no mínimo inquietante.
enquanto enfrenta inimigos, anjos, minotauros, a medusa e magos cabulosos. Fora ser um dos únicos jogos do Master System a ter sangue, né? The Static Speak My Name é um jogo lançado em 2015 por Jesse Baxdale, sob o nome de O Marido das Baleias, enfim. Escrito como um jogo de exploração em primeira pessoa sombrio, triste, estranho e engraçado que enfatiza o humor e o caráter sobre a jogabilidade. O jogo é um terror temático de aventura em que o jogador realiza as rotinas de um homem suicida, obcecado por uma pintura. The Static Speaks My Name foi elogiado pelos críticos por seu tom único e parceria com temas perturbadores e absurdos. Eu nunca joguei, mas pelo que falam parece ser algo bem único e interessante. Nível 2, Águas Rasas. Half-Life. Half-Life é um jogo de ficção científica desenvolvido pela Valve, sendo o produto de estreia da companhia. Nele, os jogadores assumem o papel de Gordon Freeman, um físico teórico que deve lutar para fugir de um centro de pesquisa secreta e subterrâneo, cujos experimentos e pesquisas com tecnologia de transporte tiveram resultados desastrosos. Freeman tendo que sobreviver entre militares, soldados, ninjas e aliens que tentam matá-lo. Ele acaba parando no complexo Lambda, onde uma equipe de sobreviventes o teletransporta para um mundo alienígena para que mate Nihilante, a gigantesca entidade que estava mantendo a fissura dimensional aberta do lado de Shen. Sem muito o que comentar, né? Simplesmente um jogo favorito. Cry of Fear. Cry of Fear é um jogo de terror psicológico e sobrevivência em primeira pessoa, criada pela equipe Psychelar. O jogador controla Simon Henriksson, um garoto de 19 anos que acorda em um beco desconhecido logo após ser atropelado por um carro. O jogador deve navegar pela cidade resolvendo quebra-cabeças e lutando contra monstros para progredir. O jogo muda entre níveis normais e representa a cidade, áreas circundantes e os níveis de pesadelo, semelhante aos encontrados na série Silent Hill. Excelente jogo e está de graça na Steam. System Shock. System Shock está localizado em 2072 e o jogador assume o papel de um hacker que acabou de entrar no banco de dados de uma estação espacial de Citadel. Nosso protagonista é capturado, mas aceita um acordo para obter sua liberdade em troca da desativação dos traços éticos do Shodan, uma inteligência artificial. Depois de completar sua missão, o hacker passa por uma cirurgia para melhora cerebral de nível militar. O jogo acontece dentro de uma grande estação espacial de vários níveis, onde os jogadores exploram e combatem seus inimigos e resolvem quebra-cabeça. Turok é o nome de uma saga de jogos de videogame de ação em primeira pessoa, em que o jogador é um índio que luta contra dinossauros e diversas criaturas. Ele é baseado em uma série de quadrinhos com o mesmo nome. O jogo conta com um nível de violência gráfica e monstros bizarros, coisa que não era muito comum se tratando de um jogo feito para Nintendo 64. O jogo teve 3 jogos e uma sequência para outra plataforma que ninguém gostou. E é isso. Quake. Quake é um jogo de tiro em primeira pessoa criado pela id Software, lançado em 96, onde os jogadores exploram níveis em busca da saída, enfrentando monstros e buscando áreas secretas. Às vezes precisa-se apertar botões e encontrar chaves e portas. Esse jogo é conhecido também por ser o primeiro jogo 100% 3D, algo único até então. The Stanley Parable. O jogo é apresentado ao jogador uma perspectiva de primeira pessoa, onde o jogador pode inventar e interagir com determinados elementos presentes no ambiente. Tais interações são simples ações como apertar botões ou abrir portas, porém não existem outros controles além destes. A história é apresentada para o jogador por meio da voz de um narrador, que é também o personagem da história. E eu já fiz vídeo sobre, então tá na descrição. Manhunt. Situado em Carver City, cidade baseada em diferentes áreas do cinturão de óxido americano, principalmente em Detroit. A história começa com um periodista que informa o invicto James Earl Cash, que é um criminoso condenado à morte, que supostamente foi executado por injeção letal. E na cena seguinte, Cash desperta com a voz de uma pessoa procedente de um auricular, que revela que tinha sido sedado, depois de colocar em um auricular. A pessoa que se refere a si mesmo como o diretor
Promete a liberdade de James Cash antes que termine a noite, mas só se ele seguir suas instruções. O Real Tournament. O jogo 3D de tiro similar a Quake, mas focado em batalhas multiplayer, também é um dos jogos que popularizou os famosos Hero Shooters, estilo Fortnite e Team Fortress. Alone in the Dark. Alone in the Dark veio a se tornar uma série de jogos eletrônicos, iniciada pelo episódio de mesmo nome, introduzido pela Infogames, por ter sido lançado antes de Resident Evil e Silent Hill. Alone in the Dark é reconhecido por muitos como o pai dos jogos de survival horror. Soldier of Fortune. Segue a história de um roubo de armas nucleares, e o principal inimigo é um grupo neonazi africano baseado na Alemanha, liderado pelo exilado sul-africano Sergei Dekker. No início do jogo, terroristas roubam 4 armas nucleares de um armazém na Rússia e as vendem para várias nações. John Ellis, trabalhando como mercenário, um Soldier of Fortune, o grupo americano The Shop, e o seu parceiro Aaron Hawk Person recebe a missão de evitar que as bombas caiam em mãos erradas, assim como impedir os planos dos terroristas. Esse é provavelmente o jogo mais violento já feito. O nível de violência desse jogo me deixa até inseguro de postar gameplay aqui, por conta das diretrizes da plataforma. Blood. A história do jogo se passa em 1929. Caleb é o personagem principal do jogo, nascido no Texas em 1847. Parecia que o destino reservava para ele o gosto de sangue. Quando ele completou 5 anos de idade, já estava brincando com armas, e aos 17 já era considerado um verdadeiro franco-atirador. É, como posso dizer, praticamente o Duke Nukem de Halloween. Hexen. Hexen Beyond Direct é um jogo eletrônico de fantasia sombrio e tiro em primeira pessoa criado pela Raven Software, a mesma que criou Soldier of Fortune. Publicado pela id Software e distribuído pela GT Interactive em 95. Ele é o sucessor espiritual de Heretic, segundo jogo da trilogia dos Cavaleiros da Serpente. Heretic conta a história de 3 irmãos, Disparwell, Corax e Eidolon, conhecidos como os Cavaleiros da Serpente, que usaram magias poderosas para possuir os 7 reis de Parthos, transformando-os em fantoches e sem autocontrole, corrompendo seus exércitos. Os elfos Shade resistem às magias e os declaram hereges, iniciando uma guerra. Shade então são forçados a tomar uma drástica medida de cortar o poder natural dos reis, destruindo junto com seus exércitos, mas ao custo de diminuir o poder dos próprios elfos, dando aos Cavaleiros da Serpente uma vantagem de matar os anciões. Basicamente é isso. É um jogo de tiro estilo Dark Souls, só que bem antiguinho, além de tudo. É um jogo inspirado na antiga série de TV dos Teletubbies, mas dessa vez uma versão demoníaca, um estilo de gameplay bem Slender da vida. Ao Oni. A história é sobre um garoto chamado Hiroshi, que vai investigar com seus amigos Takeshi e Mika e Takuro em uma mansão deserta nos arredores de uma cidade que se diz assombrada. Ao entrar na mansão, todos ficam presos e descobrem que um monstro chamado Aoni vive nela. Uma criatura alta, azul e rocheada, com um rosto deformado que começa a assombrá-los dentro e fora da mansão. Doki Doki Literature Club, também conhecido apenas como DDLC, é um jogo eletrônico de visual novel desenvolvido pela Team Salvato. Foi lançado em 22 de setembro de 2017 para Microsoft Windows e macOS e Linux, e mais tarde em 6 de outubro para a Steam. A história segue um aluno de ensino médio que se junta ao clube de literatura da escola e interage com 4 garotos. O jogo apresenta uma história linear com algumas cenas finais e finais alternativos, dependendo da escolha do jogador. É praticamente uma visual novel de romance escolar, mas não se engane, esse jogo trata de temas bem pesados. Omori. Omori é um jogo eletrônico de RPG de 2020, desenvolvido pelo estúdio indie Omocat, baseado na série de webcomics do diretor Omori Hikikomori. Há destaque para conceitos como ansiedade, depressão e elementos de terror psicológico. Na história, o jogador controla um garoto chamado Sunny e seu alter ego no mundo dos sonhos. Eles exploram o mundo real e o mundo surreal dos sonhos para superar seus medos e segredos.
como eles interagem independente de suas escolhas feitas pelo jogador. Isso resulta em vários finais. Yuminik, ou em português, O Diário dos Sonhos, é um jogo em japonês de surrealismo e aventura criado pelo desenvolvedor Kikiyama. O jogador explora os sonhos da protagonista chamada Madotsuki, que encontra diversas criaturas e elementos de terror surrealistas. Yuminik foi criado usando o RPG Maker, mas carece da maioria dos elementos comumente associados a jogos de RPG, como batalhas, missões e níveis. O objetivo do jogo, no geral, é explorar e interpretar os sonhos. Sad Satan, ou em português, Satanás Triste, foi um jogo de PC feito primeiramente por um youtuber chamado Obscure Your Corner, em 25 de junho de 2015. Em uma entrevista, o proprietário do canal, identificado como Jamie, alegou ter baixado um jogo de um serviço Tor, que, para quem não sabe, é o serviço que te liga aos servidores da Deep Web. Conta que recebeu o jogo de um anônimo e que esse jogo continha muitas coisas erradas, né? Como gore, violência e uma série de alusões que eu não posso nem mencionar aqui. É claro, né? Isso na teoria, porque na prática é tudo fake. E esse brother aqui fez um vídeo excelente sobre. Nível 4. Profundezas. Wolfenstein 3D é um jogo de tiro em primeira pessoa de um jogador que se apresenta em gráficos 3D rudimentares. O jogo é dividido em níveis onde você tem que matar alguns NSistas, você já sabe, e algumas criaturas medonhas. É basicamente o bisavô dos jogos de tiro, um dinossauro da indústria, em uma época onde sequer existiam jogos emulando armas de forma tão imersiva. Doom 3. A trama é similar à do Doom original. A história fala sobre um fuzileiro espacial mandado para uma missão em rotina de Marte, mas ao contrário do original, em que a história era o secundário, dessa vez a id Software empregou um escritor de ficção científica, Matthew Costello, para escrever o script e ajudar com os storyboards. Os eventos e a atmosfera têm como grande influência filmes como A Madrugada dos Mortos, de George Romero, e Alien, de Ridley Scott. Quake 4 continua a história de Quake 2, que segue após uma tentativa de invasão da Terra, liderada por uma raça alienígena desconhecida. Após a invasão, o Conselho Internacional da Terra decide contra-atacar o planeta para aniquilar totalmente a raça genocida. Os esquadrões das forças elite da Terra são mandados para a guerra. Bem, muita gente odeia esse jogo porque ele não apresenta nenhuma inovação em relação aos outros três. Mas pra mim ele é bem daorinha. Quake 3. Mesmo de cima, o jogo de tiro da id Software, com a diferença que ele se passa exclusivamente em modo multiplayer com vários mapas. O terror em Quake 3 vem principalmente dos seus mapas, todos sombrios e vazios, que dão um ar genuíno de terror. Doom 64. Isso é lenda, hein? O jogo se passa após o término dos eventos ocorridos em Doom 2, com o único marino que sobreviveu retornando para a Terra, onde os demônios, no entanto, continuam soltos nos corredores e complexos abandonados, nos satélites de Phobos e Deimos, as luas de Marte. Em uma tentativa desesperada para acabar com todos os monstros que habitam o local, o exército decidiu bombardear os satélites com radiação extrema, na esperança de eliminar todas as monstruosidades. Inicialmente foi um sucesso, mas alguma coisa sobreviveu à explosão e Doomguy terá que voltar para eliminar essa coisa. Marathon. Outro jogo de terror e de tiro se passa em 2794. É isso? O jogador começa como um oficial de segurança enviado para responder um sinal de socorro transmitido pela nave espacial UES Svankop. Svankop é um jogo multiplayer interativo e cooperativo, criado a partir do motor de Half-Life, com os mesmos inimigos e as mesmas armas, contando com mais mapas e muitos mistérios para explorar. LSD Dream Emulator é um jogo de aventura desenvolvido e publicado pela Asmik Ace Entertainment para a PlayStation. Consiste em explorar ambientes surreais em primeira pessoa, sem um objetivo claro.
O jogador pode somente se mover-se e tocar nos objetos que o transportam para outro ambiente. O jogo foi concebido por um artista japonês chamado Osamu Sato, que rejeitava a ideia de jogos e queria usar o PlayStation como meio de criar arte contemporânea. Apesar de ser rejeitado nisso, com o tempo o LCD virou um jogo de culto entre os amantes dos jogos antigos. Deathmatch 2 foi um jogo desenvolvido pela Valve que basicamente é o modo mata-mata do multiplayer de Half-Life 2. Assim como o primeiro teve o seu, aqui controlamos soldados da resistência contra os Combine, passando por vários mapas macabros e repletos de mistérios que rondam até hoje. Meridian 59. Meridian 59 é considerado o primeiro MMORPG já feito. Meridian 59 é um dos jogos online mais antigos que se tem em notícia, e por incrível que pareça está ativo até hoje, sendo um fóssil vivo dos videogames. Corrida 7. Corrida 7 é mais um jogo de tiro ambientado em um mundo futurístico com robôs, inimigos e já sabe. O que se destaca nesse jogo é o cenário escuro, misterioso e inquietante. Ricochete é um dos primeiros mods do motor gráfico de Gold Source, e é basicamente um jogo mata-mata que experimenta alguns recursos que hoje são bem famosos, como o B-Hop. Além de um post, nem na Steam eu consegui achar algo sobre a história desse jogo. Eu prefiro achar que ele tem conexão de alguma forma com o universo do Half-Life. Deathmatch Classic. Assim como os dois, esse aqui é um jogo baseado em mata-mata sem muita pretensão, fortemente inspirado no modo multiplayer de Quake, com vários mapas medonhos que são sinistros de se jogar sozinho. Alien Syndrome. Feito para arcade e adaptado para o Master System, esse jogo, apesar de ser em 8 bits, ele consegue transmitir bem esse sentimento de paranoia e inquietação. Até porque não dá pra ficar quieto nesse jogo, você tem que cumprir os objetivos antes que o tempo limite ocorra e a nave exploda e você morre junto. O jogo conta com vários inimigos grotescos, sinistros, algo bem raro na época. The Harvester. Bem, o protagonista do jogo é Steve Manson, que acorda com uma amnésia em uma estranha cidade em 1953 chamada Harvester. Ele não consegue se lembrar de nada sobre o seu passado e quando fala sobre sua amnésia para aqueles que afirmam ser sua família, bem como os moradores locais, eles não acreditam. Todos os habitantes da cidade são extremamente excêntricos e muitos parecem ser mais uma sátira ou estereótipo do que pessoas reais. Bom, esse jogo virou polêmica depois que o homem que interpreta o protagonista ter sido pego com fotos íntimas de menores de idade, se é que me entende. Por isso ele tá aqui, e também pela violência, né? Dementium conta a história de um homem que acorda e se encontra sozinho em um lugar misterioso. Um hospital congelado no tempo, confrontado com os experimentos grotescos presentes no local. Ele deve ainda desvendar os segredos e mistérios e resolver os quebra-cabeças para escapar com vida. Esse foi um dos poucos jogos do DS que eu joguei e sinceramente é muito bom. Metroid Prime. É basicamente a versão FPS do Metroid clássico. E, por sinal, é um bom survival horror, por sinal. Remediator, a Dream Emulator. É basicamente a mesma premissa de LSD Dream Emulator. I Have No Mouth and Much Screen. Em um futuro distópico, a Guerra Fria degenerou em uma brutal guerra mundial entre Estados Unidos e a União Soviética, que construíram um Master Computador Aliado, ou AM, para gerenciar suas armas e tropas. Um dos AMs finalmente adquire autoconsciência, e depois de assimilar as outras duas, a AM assume o controle do conflito, dando lugar a uma vasta onda de genocídio em uma operação que termina quase que completamente com a humanidade. 109 anos depois, a AM deixou apenas 4 homens e uma mulher viva: Saber, Gorista, Ted, Nidok, Ben e Ellen. Viva, e eles mantêm e o computador os mantém em cativeiro dentro de um complexo infinito habitacional subterrâneo, o único lugar habitável que resta na Terra. A AM deriva sua única aparência ao prazer de torturar o grupo para impedir que os humanos escapem do seu tormento, fazendo várias alusões bíblicas e é isso. Blasphemy.
O mais leve da lista é basicamente um mod feito para pro Heretic, aquele outro jogo que eu comentei, com monstros novos e fases novas. O jogo é genuinamente assustador em certas partes. Mas o que mais me intriga sobre ele é o fato de que não há informações dele na internet, é muito difícil achar. Nível 5, Fossa das Marianas. A partir daqui, os jogos envolvem coisas que são realmente pesadas, que eu não recomendo ninguém pesquisar. Moonman Doom é basicamente um modo de Doom com o Melu, que é basicamente o mascote do McDonald's, que agora é membro da KKK, aquele grupo lá de pessoas que se vestem de branco, matando minorias, e é isso, um mod racista baseado em um mascote do McDonald's. The Storm Doom é igual ao anterior, só que ainda mais pesado, simulando massacres e extermínios em massa contra outros grupos. Mario Empalado. Eu realmente não sei o que significa e nem o que é de fato, mas o que eu pesquisei é um jogo de crítica ao mundo dos videogames. É um jogo que critica os jogos de forma agressiva e de um jeito bem violento. My Lolita. Esse eu não posso nem comentar muito sobre, e eu não achei muitas informações, mas basicamente é um jogo que simula Lolitas. Se você não sabe o que é Lolita, eu nem recomendo pesquisar. Cosmology of Kyoto. É um jogo desconfortável que envolve lendas do folclore japonês. Basicamente é um jogo baseado em te deixar desconfortável com imagens grotescas e uma trilha sonora sombria. Free Ice Cream. Aqui você controla uma garotinha que acaba em um porão assustador depois de receber uma promessa de sorvete grátis de um maníaco. Basicamente o jogo consiste em você evitar ser pego pelo cozinheiro. É basicamente um jogo de sequestro infantil com cenas brutais que não dá nem de botar aqui. GTA 2. Sim, GTA. Por incrível que pareça, houve uma época onde GTA não era inteiro em 3D, como estamos acostumados. Houve um tempo em que GTA era visto por cima, e esse foi GTA 1 e 2, onde controlamos Cloud. Não o mesmo Cloud do GTA 3, mas sim outro Cloud. Tem que trabalhar em várias gangues cometendo todo tipo de atrocidade que você possa imaginar, como atirar fogo em um ônibus escolar, jogar pessoas em um triturador de carne para vender e depois por aí vai. As missões são bem macabras e o jogo tem um nível gráfico bem avançado. Memento Mori é um jogo meme em flash com imagens perturbadoras e só, não achei mais nada sobre. The Hotline Miami. Situado em Miami no ano de 1989, a trama do jogo gira em torno de um homem conhecido como Jacket, qual vem recebendo telefonemas instruindo-os a cometer massacres contra a máfia russa local. O game mistura uma perspectiva por cima com situações de stealth e violência extrema. A narrativa é surreal, juntamente com uma trilha sonora e visuais influenciados pela cultura dos anos 80. Basicamente é um jogo violento. Carmageddon. Carmageddon é um jogo old school sangrento de corrida que consiste em atropelar o maior número de civis possíveis sem pena nenhuma. É um jogo bem obscuro aí. Dream Web. Durante o jogo desempenhamos o papel de Ryan, um garçom de um bar que começa a ter pesadelos sobre um futuro onde tudo é destruído. Atormentado por meses com esses sonhos, em uma noite, em um deles, um estranho aparece para ele, que é um monge, que pede para que você salve o mundo do mal, que tenta destruir a Dream Fabric, que é um tipo de parede que separa o mundo real do mundo da escuridão. Para evitar o fim do mundo, Ryan terá que matar 7 pessoas influentes e assim obter o fim de seus pesadelos. É um jogo que toca temas pesados e reflexivos. Eu recomendo principalmente pela trilha sonora. Hong Kong 97.
O jogo em si é bem conhecido, né? Todo mundo conhece. Ele é conhecido como por ser tipo o pior jogo já feito na história. E não só por isso, né? Se fosse só por isso, nem estaria aqui. Ele contém imagens de cadáveres reais e um criador aí que é envolvido com umas polêmicas pesadas. Berserk. Não é Berserk. É Berserk, com Z. É conhecido, até onde eu sei, por matar, na vida real, um jogador após um deles bater o recorde. Reza a lenda que ao menos 5 pessoas morreram após bater um certo recorde interno que tem no jogo. A vontade que eu tenho de jogar pra saber se é real mesmo. Brutal Doom é um jogo que adiciona novas armas e novas texturas, principalmente mais violência ao jogo, que por si só já era bem violento. Além disso, o seu criador está envolvido com várias polêmicas, como incentivar uma pessoa a cometer suicídio, usar imagens de cadáveres reais para fazer o mod, entre outras coisas que nem vale a pena mencionar. Postal 1, antecessor de Postal 2. Postal conta a história de Postal Dude, ou Demon, como ele é referido nas configurações do jogo, onde ele tem um diário escrito como o manual do jogo. Ele é curto, mas dá uma noção da história. Ele é basicamente atacado em um certo dia na sua casa, mas consegue se defender e chegar em um posto policial, achando que lá ele seria socorrido, porém os policiais recebem ele de forma hostil e abrem fogo contra ele. Nesse ponto, o Postal Dude convence de que há uma terrível doença pesada no ar, que infecta as pessoas deixando-as violentas. Por algum motivo ele acredita ser imune a esse vírus, e ele quer chegar a uma base militar, onde ele estará salvo. E assim ele começa a abrir caminho pela cidade de Paradise, matando todos que tentarem pará-lo. A história de fundo é até ok, considerando que tudo é uma alucinação da cabeça dele. Hatred. Hatred é um jogo de tiro produzido pelo estúdio polaco Destructive Creations, lançado em junho de 2015 para o Microsoft Windows. Em Hatred, o jogador controla um vilão que é o protagonista do jogo, um assassino em massa que odeia a humanidade, e a partir daí começa uma cruzada genocida para matar policiais, civis e inocentes. O produtor descreveu Hatred como a reação às tendências estéticas dos videojogos, como o politicamente correto e a cortesia, as cores vivas, e a descrição dos jogos como arte, com a possibilidade de dar ao jogador o puro prazer de jogar em Postal. Mas isso aqui é um pouco além do Ed, né? Fazendo parecer mais ridículo do que polêmico. Ethnic Cleaning. Esse aqui é Deep Web total. É um jogo produzido pela Resistance, ou sei lá, que é um grupo aquele grupo lá do símbolo budista, onde os desenvolvedores criaram basicamente um jogo onde o intuito é você matar pessoas que no geral são mexicanos, pessoas de cor e judeus. E sim, é um jogo nazi feito por nazis, basicamente. E como podem ver, pela qualidade não é lá grande coisa. MC da Leste Doom. É como o nome diz, um mod de Doom que tenta replicar a morte do então falecido MC da Leste, que foi morto durante um show de funk no Rio de Janeiro. O mod tenta replicar de forma bem, como posso dizer, escrachada e totalmente sem respeito ao MC da Peste, e é isso. Columbine Doom. Como posso dizer, é autoexplicativo, né? É um mod de Doom que replica o incidente de Columbine, dando ao jogador o controle de Eric ou então de Dylan, que são os perpetradores do massacre de Columbine, que todo mundo já sabe, né? Onde você controla os dois e você tem que sair atirando e matando o máximo de alunos que você conseguir. Algo bem Postal das ideias, né? Super Columbine RPG. Esse é o mesmo do anterior, só que em formato de RPG, se é que dá pra dizer. Os mapas de Eric Harris. Esse tópico aborda os mapas feitos por Eric Harris, que foi o perpetrador do massacre de Columbine.
no jogo Doom, onde o mesmo era fanático e chegou a construir vários mapas, já que na época do incidente ele foi diretamente relacionado com o jogo pelas autoridades, associando a violência dos dois à violência dos jogos. Os mapas de Harris, de Eric Harris, então ganham um status, digamos assim, que lendários, né? Já que são mapas feitos por um psicopata. Doom Massacre Maps. Não apenas tem os mapas de Columbine, também há vários outros mapas de massacres que foram replicados na engine de Doom. A verdade, falando bem sério, né? A verdade é que Doom sozinho merecia, né? Um iceberg. Porque o tanto de coisa obscura e sinistra que esse jogo tem não é brincadeira. Alguns desses mods são considerados Lost Media, mas alguma que outra gameplay em alguma rede social alternativa. Na época que eu jogava Doom, eu lembro de ter me deparado com um desses mods e todos pareciam ser feitos pela mesma pessoa, onde simulavam tiroteios em escolas onde o protagonista era um homem vestido de preto, com uma música de rock contagiante. Há vários mods assim replicando os atentados na vida real, bem sinistro. Doom 7869. Trata-se de um mapa / creepypasta bem ruinzinha envolvendo assassinatos e espíritos. O jogo em si tenta chocar com imagens grotescas de cães e mortes de cadáver. Uma pessoa real. E eu não vou mostrar por respeito à pessoa e às diretrizes da plataforma, enfim. Doom Aborto. Tá virando esse iceberg de Doom, né? Mas, enfim. O mod de aborto de Doom foi um mod feito por uma feminista com um intuito de, sei lá, apoiar o aborto, talvez. No jogo você controla Doomguy, que tenta encontrar um feto flutuando de uma maneira bem sinistra e somos obrigados a matar o feto e só. Tipo, é um mod feito sobre matar fetos. E, bom, eu devo dizer que pelo menos esse mod fez com que Doom voltasse a virar assunto, já que ele tinha sido esquecido, coisa que não acontecia desde Columbine. VTech Rampage é um simulador de massacre como todos daqui da lista, né? Só que baseado no incidente de Virginia Tech, que pra quem não sabe, um cabra lá era dodói das ideias e entrou nessa universidade e, se eu não me engano, ele pipocou 40 pessoas ou algo assim. The Teacher, quer dizer. Bem, é um jogo estranho que consiste em um loop e é basicamente um Lost Media. Não tem muitas informações sobre. Demonofobia, um dos jogos mais violentos que existem. E consiste em controlar uma menininha que tem que fugir de demônios. E se você não fugir, ela será violada de formas bem grotescas, né? E não duvide do quão baixo isso pode chegar, é coisa de deep web mesmo. Words.com, o pai da esquisitice. Pelo menos foi assim que eu apelidei esse jogo, né? Words.com foi o que o meta do Zuckerberg tentou ser. Um mundo virtual baseado em chats. Tipo um clube pinguim da vida. Mas com cenários surreais e vários jogadores. E é isso. Bem, isso é no começo, né? Porque hoje esse jogo tá abandonado e virou praticamente um espaço liminar, com vários mapas e cenários, todos vazios, já que ninguém joga mais. Isso foi esse jogo que deve ter inspirado as Backrooms, né? Já que ele utiliza esse conceito de ir parar em um lugar aleatório sem querer. Além disso, também as famosas histórias de usuários lendários como o Nexalis, que supostamente comandava uma seita dentro do jogo, que perseguia jogadores na vida real. Enfim, é um dos jogos mais enigmáticos e estranhos que eu já joguei, então não sei se eu recomendo, na verdade. Na verdade eu não recomendo nenhum RP. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo. E sabe o que mais? Essa é só a primeira parte de todos os jogos que eu consegui catar. Ainda vem mais por aí, então fique ligado e deixe seu like.